segundo o coração de Deus. Mas por que Davi tem esse título de homem segundo o coração de Deus? A gente vai descobrir isso aqui nessa noite. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Sabemos que Saul foi ungido rei por Samuel e foi aclamado rei pelo povo de Israel. Não foi algo que surgiu no coração de Deus para colocar Saul como rei, mas todavia o Senhor ungiu Saul, mandou que Samuel ungisse Saul como rei de Israel. Saul era um ungido do Senhor. Mas durante o seu reino, nos primeiros anos do seu reinado, Saul foi um rei, um ótimo rei, um rei que andou segundo a vontade de Deus. Mas quando passa no primeiro ano do rei Saul, ele começa a tomar algumas atitudes que Deus o reprova. Deus manda que Saul vai até a casa de Mileque, o rei Mileque, e destrói toda a casa de Mileque, o povo Mileque, não é para ficar nenhum, nem criança, nem homem, nem mulher. Todos eram para ser mortos. E o Senhor estava castigando a Mileque. E Saul vai ali, mata os homens, mulher, criança, mas deixa o rei vivo, traz o rei vivo, e pega algumas ovelhas e leva também. E por causa disso, o Senhor reprova a Saul. O Senhor diz a Samuel: achei um homem segundo o meu coração, o rei Davi. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, para a gente entender um pouco da história de Davi, a gente precisa abrir nossa Bíblia em Samuel, capítulo 16. O verso 1 diz assim: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado para não reine sobre Israel? Encha um chifre de azeite e envia-te a Jessé, o belemita, porque dentre os filhos me provi um rei. Aleluia. Então o Senhor manda que Samuel vai até a casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé como rei. E o Senhor diz mais para Samuel: Samuel, porém disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como um homem, o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Glória a Deus, irmãos. Quer dizer para você, irmãos, que o Senhor não olha o seu exterior. O Senhor olha o seu interior. O Senhor está interessado no seu coração, se realmente o seu coração está convertido a Ele. O Senhor não quer olhar a tua aparência, não quer olhar a tua beleza, Ele quer olhar o teu coração. O que é que tem dentro do teu coração? É isso que o Senhor quer ver, irmãos. É isso que importa para Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, não por causa do que ele se apresentava. Porque Davi, se você ver, relatando sobre Davi, Davi era um homem, o mais moço de Jessé, era um homem de baixa estatura, um homem ruivo, sardento. Aos olhos do homem era um nada. E Davi tinha 7 irmãos. E esses 7 irmãos dele eram todos homens fortes, homens grandes, homens robustos, homens de guerra. Quando o homem olha, o homem olhava: não, aquele ali vai ser o rei de Israel. Aquele é grande, ele é bonito, ele vai ser o rei de Israel. Mas o Senhor disse: eu não vejo como o homem vê. Aleluia! Olha o que Deus diz no verso 8: então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel, a qual disse: nem este escolheu o Senhor. Então o primeiro filho de Jessé passou sobre Samuel, era o Abinadab. Grande Deus. Homem de guerra, homem forte, bonito, mas aos olhos do Senhor não era o rei que Deus tinha escolhido. Aleluia. E foi se passando os filhos, os 7 filhos de Jessé.
E Samuel pergunta: acabou-se os seus filhos? Jessé: não, ainda tem um, o mais moço, e ele está no pasto cuidando das ovelhas. Aleluia. O que Davi estava fazendo, irmão? Davi estava cuidando das ovelhas do pai dele. Ah, Deus, obrigado. Davi, na casa dele, na casa de Davi, Davi era o mais rejeitado dentre os filhos de Jessé. Jessé olhava somente para os filhos dele, os 7 filhos, e Davi ia para o pasto. Davi não recebia honra nenhuma. Davi era um homem que cuidava do trabalho mais difícil na casa de seu pai, que era cuidar das ovelhas. Aí que nasce um homem segundo o coração de Deus, irmão. Deus não chama covarde, irmão. Deus não chama homens e mulheres covardes, não. Deus chama homens e mulheres que têm coragem, que abrem a boca, que não tem medo de falar do amor de Cristo, não importa que seja para quem. Deus chama homens de coragem. A primeira virtude de Davi, ele era um homem corajoso. Ai, tu és maravilhoso. Davi, lá no pasto, ele travava batalhas. Batalhas que eram anônimas, que o pai dele não sabia que ele travava. Ah, Jesus. Vinha um leão para arrebatar as ovelhas. Deus de poder. Davi era pequeno, moço, mas ele ia ali e matava o leão. Não, mas como pode? Ele é moço e matava o leão? Por quê, irmãos? Porque Davi não era próprio Davi, não era a força de Davi que matava o leão, mas porque o Senhor dos Exércitos era com ele. E assim como o Senhor dos Exércitos é comigo e com você. E não tem poder, não tem potestade que pode contra o povo de Deus. Não há Satanás, não há homem que possa contra o ungido de Deus. E você é o ungido do Senhor, meu querido. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Davi, segunda virtude de Davi, Davi não estava apoiado, Davi não acreditava em si mesmo. É ele do homem acreditar na sua própria força e na sua própria virtude. Não, é ele. É o grande eu do homem. Mas Davi acreditava era no Senhor. Porque o Senhor era com ele. Ele confiava em Deus, irmãos. Assim como eu e você, irmão, não se moveis pela sua própria força, mas nós vamos na força do Senhor. Nós vamos pela força do nosso Deus, não por nossas forças, porque nós somos fracos, nós somos debilitados, nós somos humanos. Mas o Senhor Deus é que tem todo o poder e toda a glória, seja dado a Ele. Pai, tu és bom, Deus santo. No verso 13 diz: tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Eita glória. Outra virtude de Davi, irmãos, como homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem, ele foi ungido como rei de Israel ali na presença dos seus familiares, na presença dos seus irmãos. Mas toda a vida Davi não se ficou se achando: nossa, agora não, você viu lá, irmão, agora eu vou ser o rei de Israel. Agora eu sou presbítero, agora eu estou aqui. Todo mundo agora tem que me respeitar, porque eu sou presbítero. Não, pelo contrário, quando o Senhor te levantar, você tem que ser menor ainda que você é. Se você for levantado como presbítero, como evangelista, como pastor, aí que você tem que ser menor ainda. Aí que você tem que ser mais pequeno e mais humilde ainda, irmão. O Senhor agrada assim, irmãos. Davi foi ungido como rei, mas aquilo não subiu no coração dele. Por quê? Porque o coração dele não estava pregado em simplesmente ser um rei. O coração dele estava pregado nas coisas de Deus, estava pregado no Senhor. Irmão, se o Senhor te abençoar e te exaltar, irmão, não pregue seu coração nas coisas pequenininhas, irmãos. Porque Deus pode fazer muito mais do que você pensa, que você imagina. Não, porque o Senhor me deu um carro agora eu vou passar por cima dos outros na rua porque eu tenho um carro. Agora eu sou o Dora, cara. Não, queridos. Se o Senhor te honrou, irmão, você tem que estar pregado seu coração no Senhor. Onde está o nosso coração? Se o seu coração estiver apregoado nas coisas dessa terra, aqui estará o seu tesouro e o seu coração.
Mas se o seu tesouro estiver no céu, lá está o vosso coração. Diz o Senhor Jesus. Graças a Deus. Outra coisa, irmão, Davi soube esperar o tempo de Deus. Glórias a Deus. Davi foi ungido rei de Israel, certo? Mas ele foi imediatamente pegar a posse do reinado. Ele foi lá, não, agora você vai embora, Saul, porque eu vou ser o rei de Israel. Agora eu fui ungido, eu sou o rei. Não. Davi era um homem sábio, irmão. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi sabia que Saul era um homem que foi ungido por Deus. Era uma autoridade de Israel. O que a palavra de Deus diz? Esteja sujeita a toda e qualquer autoridade, pois não há autoridade que não venha de Deus. Aleluia. Davi sabia que Saul foi uma autoridade que foi constituído pelo próprio Deus. Ele sabia disso. Aleluia. E quem tocar no ungido de Deus, irmão, misericórdia, Jesus. Nós não podemos tocar nos ungidos do Senhor, irmão. Homens que Deus levanta, que foi Deus que levantou. Se o pastor está aqui, irmão, misericórdia, toca na vida do pastor, porque esse homem é ungido de Deus. Foi Deus que ungiu ele para estar aqui. Glória a Deus. Então Davi sabia disso. Davi esperou o tempo certo. Davi ficou quietinho. O que Davi fez? Ele parou de apacentar as ovelhas? Não. Continuou apacentando as ovelhas do pai dele. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Vamos ler aqui. Pai. Aleluia. Samuel 17. O título diz assim, ó: o desafio de Golias. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam entre Socó, Azeca e Éfes Damim. Porém Saul e os homens de Israel ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte ao lado de Israel. Vamos ver aqui o verso. Oh Deus maravilhoso, Pai. A partir do verso 8. Parou, clamou às tropas de Israel e disse: para que saiais, formando vós em uma linha de batalha. Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul, escolhido entre vós um homem que desça contra mim, e ele puder pelejar contra mim, me ferirei, seremos vossos servos. Porém eu vencer, o ferirei, então serei nossos servos e nos servirei. Aleluia. Aqui, irmão, o gigante Golias, filisteu, ele desafia todo e qualquer homem de Israel para afrontar ele, porque ele era um gigante imenso, muito grande, um gigante cheio de armadura, de bronze e de espada. E os israelitas começaram a temer esse gigante. Ninguém queria ir pelejar contra ele, mas um homem pequenininho, que ninguém dava nada por ele, ele se dispôs a ir. Glória a Deus. Aleluia. Ele se dispôs a ir e pelejar contra o gigante. Por quê, irmão? Porque Davi foi pelejar contra o gigante. Porque Davi não se firmava nas suas próprias forças. Ele sabia que ele mesmo não poderia vencer o gigante, mas ele sabia que do lado dele estava o Senhor dos Exércitos. Aleluia. O Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos Graças a Deus. estava com ele. Eita glória. Aleluia. Olha o que Davi diz. Davi se dispõe a contra o gigante, no verso 31, a partir do 31. Ouvi as palavras que Davi falará, e anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar, como ele, pois tu ainda moço, e ele é guerreiro desde a mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas de seu pai.
Quando veio um leão ou um urso e tomou um dos cordeiros do rebanho, eu saí após ele e feri, e livrarei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei e pela barba o feri e matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso, e esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. E disse mais a Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Aleluia. Glória a Deus. O que Davi disse, irmão? Ele falou que foi ele que matou o urso? Foi ele que matou o leão? Não. Foi o Senhor que livrou ele da mão do urso e da mão do leão. Irmão, eu e você é dependente de Deus, irmão. Sem Deus não podemos nada, querido. Sem Deus não chegamos a lugar nenhum. A Bíblia fala que uma folha seca não cai da árvore se não for da vontade de Deus. Nenhuma folha, irmão. Davi era dependente de Deus. Davi sabia que ele não podia nada sem Deus. Davi sabia que sem Deus ele era um nada. Graças a Deus. Mas é o Senhor que realiza as coisas em nossas vidas, irmão. Às vezes nós pensamos: o Senhor está tão difícil para mim, Pai. Mas você pensa: mas vocês falam que está difícil para você, por quê? Porque você está pensando que é você que vai conseguir resolver o problema. Mas não, irmãos. O que você não consegue fazer, o Senhor faz por você. O que você não consegue chegar, o Senhor faz por você. Deus de maravilha, Pai. Grande é o Senhor. Glória a Deus, Jesus, aleluia. Deus querido. 38. Saul vestiu a Davi da sua armadura e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo sobre ti. Está vendo, irmão? Qual a diferença de Saul para Davi? Saul estava firmado nas coisas material, estava firmado na armadura. O que estava pensando? Estava pensando que a armadura que ia livrar Davi, que a armadura que ia fazer aquilo. Mas Davi sabia que aquela armadura não era nada. Quem ia livrar ele da mão do gigante era Deus. É o próprio Deus. Não, nós não podemos estar firmados em objetos. Uns creem em carros, outros creem em espada, mas porém nós vamos na força do Senhor. Glória a Deus, Jesus. Seja Deus. E tomou o seu caído na mão e escondeu para si 5 pedras lisas de ribeiro, e as pôs numa foice de pastor que trazia a saber no surião, e lançando mão da sua funda, foi chegando ao filisteu. Aí aqui no verso 41, o título diz assim: Davi encontra-se com o gigante e o mata. Irmão, quando o Davi foi encontrar com o gigante começou a rir dele. Mas por acaso sou um cão para que venha com pau? Começou a zombar de Davi, porque o gigante viu aquele menino lá na frente dele. E o pessoal: esse aqui eu vou esmagar você e vou jogar para o urubu, para você ser comido pelos urubu. Louvado seja Deus. Deus é fiel, aleluia. Toda glória seja dada ao nome do nosso Deus. Mas Davi disse para ele assim, ó: disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Disse Davi, porém disse ao filisteu: tu vem contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu afrontas. Davi disse a Saul: quem é esse incircunciso para afrontar o exército vivo do Senhor? Quem é esse homem? Davi não estava firmado em espada nem lança, mas estava firmado no Senhor, irmãos. No Senhor, que ele sabia que o Senhor estava com ele.
Irmãos, o cientista diz que é impossível aquela pedra que Davi jogou naquela funda, até que se fosse um estilingue, tudo bem, mas aquele mano, uma funda, era uma pedra enrolada um pedaço de pano, girava e jogava a pedra, como uma pedra daquela de um gigante, irmão. Ali é a mão de Deus ali, irmãos. Eu creio que ali é o sopro de Deus. Sentou a pedra no meio da testa do gigante e o gigante caiu. Para fechar, irmãos, outra virtude que Davi tem. Davi era um homem quebrantado diante do Senhor. Davi sabia que ele não era perfeito, porque se ele fosse perfeito, ele já teria sido arrebatado no tempo dele lá, né? Ele sabia que ele era pecador, mas ele sabia reconhecer o erro dele. Ele sabia pedir perdão para o Senhor e alcançar misericórdia. Irmãos, nós sabemos que a Bíblia diz no Evangelho de João, Evangelho de João não, 1 João, capítulo número 1 João, versículo 2, diz: se alguém dizer que não tem pecado, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se confessar os seus pecados, Deus é fiel para perdoar. Todo o seu pecado, Deus é fiel para perdoar. Davi errou. Davi, ele adulterou com a mulher de Urias, mas ele se arrependeu. Claro, teve consequência dele. A espada do Senhor ficou sobre a casa dele, mas ele alcançou a misericórdia do Senhor. Se você for ver o Salmo de Davi, ele diz: Senhor, somente peço, Senhor, que eu habite sempre na tua presença, na tua casa. Somente peço, Senhor, que eu esteja na tua presença. Ele sabia, irmãos, que Deus podia perdoar ele, porque ele é um homem segundo o coração de Deus, um homem quebrantado, um homem que, quando pecava, verdadeiramente ele se arrependia o coração, tinha sinceridade e se voltava para Deus. Não é às vezes que a gente faz uma coisa que não agrada o Senhor, a gente fala só de boca, não fala de coração. Ô Senhor, me perdoa, Senhor, ô Senhor, eu fiz isso, estou falando de boca. Mas quando você fala de coração é diferente, irmão. Deus te ouve e Deus te perdoa do céu. E ninguém pode condenar mais, pois aquele que Deus perdoa, ninguém pode condenar. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, entendemos então que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Vamos só recapitular. Primeiro, ele era um homem corajoso. Ele se dispôs a lutar contra o gigante, quando ninguém tinha coragem. Segundo, a confiança de Davi não estava nele, mas estava no Senhor. Deus é maravilhoso, Pai. Graças. Terceiro, ele soube esperar o tempo dele, o tempo que ele ia tomar posse do reinado, porque ele sabia que Saul, ou seja, ele era submisso às autoridades que foi instituído por Deus. E quarto, Davi era um homem coração quebrantado diante do Senhor. Ele sabia reconhecer o seu erro. Irmãos, através dessa palavra que eu preguei aqui nessa noite, sabemos que o tempo, o relógio não para. Sabemos que Jesus está prestes a voltar. Já estamos vivendo, não é os últimos dias, estamos vivendo o último dia. Como a Bíblia diz, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Então, irmãos, eu quero fazer um convite aqui nessa noite, um apelo. Se você não sentiu, não vem, irmão. Mas se você sentiu tocado, se essa palavra realmente entrou no seu coração e você reconhece: Senhor, eu tenho que vir para a sua presença, Senhor, eu preciso de Ti, Jesus, eu preciso estar com o Senhor. Irmãos, não precisa ter vergonha. Se tiver alguém aqui nessa noite que quer aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, que quer que o seu nome seja escrito lá no livro da vida, e no último dia subir para o céu com o Senhor, de coração, irmãos, sem vergonha, levante a mão e venha aqui à frente. Tem alguém? Se não tem, que Deus conceda outra oportunidade. E eu retorno o microfone ao pastor e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus.